Oi. A gente tinha feito a programação que chegou para nós, agora seríamos 3 palavras de 45 minutos. E eu dei o meu tempo para ele. Falei, eles precisam ouvir mais você do que eu. E ele acabou que não usou, é tão educado. Eu falei, prega mais, fala você. Mas eu vou falar algo bem rápido aqui. Tem aqui, agora eu preparamos, né, Tamires? Acho que uns 40 slides sobre marxismo. Mas eu falei, não, a gente está aqui, a gente está perto. Eu vou deixar a Irene falar. Então, eu quero falar algo rapidamente. E vou deixar o tempo para a Irene. Porque, além dela pregar, de falar, a gente pode abrir um tempo para perguntas. Né? Não é fácil de tê-la pessoalmente. Então, eu vou dar o meu tempo para ela, deixar ela falar com vocês, que vai ser muito mais eficiente. Deixa eu apresentar algo a vocês. No final, em algum lugar aí, eu deixo com algum de vocês distribuem. Muitos aqui já pegaram, né? Da outra vez que nós nos conhecemos, alguns. Eu tenho um projeto, Deus me deu um projeto, eu não tenho nada, né? A gente não tem nada. Chamado Um Toque de Amor, que é a respeito do abuso sexual. Há muito tempo o Senhor me levou a ministrar nessa área. E aos 3 anos atrás, se tornou um projeto com um grupo de pessoas, de mulheres. E atuamos também, nós sempre trabalhamos com acolhimento, com cura, porque é uma área que Deus nos conferiu a autoridade para ministrar cura. Daí vocês imaginam por quê. E o Senhor nos transicionou a trabalharmos com prevenção do abuso sexual com crianças. Essa parte da profeta Suzana, sabe a que estava traduzindo? Ela é líder do Ministério Infantil da nossa casa, tem uma graça para falar com criança. Então, nós fazemos um teatro lúdico com crianças, com a personagem chamada Sabida, que tem o poder da sabedoria. É um personagem infantil que a nossa casa já tem há muitos anos. Já fizemos muitas edições dessa revista. E a Sabida se tornou uma super-heroína que ensina as crianças a como proteger o seu próprio corpo, se autodefender, né? De uma forma muito pura, sem nenhuma palavra, nenhum jeito de falar que uma criança, né? Bem puro, realmente. E isso daqui é um material que a gente também distribui gratuitamente. Eu não sei quantos a gente tem aqui hoje, não sei quantos. Mas o Senhor nos direcionou para a gente instruir quem não pode pagar. Eu acho certo a gente pagar, eu gosto de comprar livro, cursos, né? Eu acho que tem um valor o conhecimento e acho que temos que investir e semear. Mas nesse assunto específico, o Senhor nos direcionou para que chegue essa informação a toda a classe social. Então, não pode ser algo oneroso. Então, nós buscamos sempre distribuir, até hoje, gratuitamente. Damos um jeito ali de financiar, patrocínio. E não sei quantos eu tenho aqui hoje, mas no final vocês podem pegar. E falar assim, eu gostei, eu quero levar para as crianças da minha igreja. E nós colocamos essa revista nos moldes da legislação para que ela possa entrar em qualquer escola. Então, ela não fere. Então, está nas normas da BNCC, quando chegar na mão de uma diretora de escola. Então, por exemplo, a Sabida, ela tinha o dom da sabedoria. Nós mudamos para poder. Porque o dom é um nome espiritual. Poder, todo super-herói tem. Então, nós adaptamos ela para uma linguagem que pode ser colocada em qualquer escola e não vai ter nenhum tipo de problema. Então, no final, você pode pegar ali gratuitamente, uma quantidade que tiver para cada um aí, e depois, se quiser mais, naquele telefone, você fala com a gente. E também damos palestras para pais, educadores, líderes de escola dominical, e tudo sem custo também, porque essa foi a instrução do Senhor. Então, em 3 vertentes, nós falamos na palestra como perceber que uma criança dando sinais que está sendo abusada ou já foi, porque a criança não fala, mas ela fala com o corpo, ela fala com a mudança de comportamento. Uma vez descoberto como acolher, qual a tratativa e quais as consequências de quem já passou por isso, para que os pais, para que possa, então, dar um acolhimento assertivo. Então, nós fazemos a palestra, e essa palestra pode ser tanto no ambiente eclesiástico, que a gente ama, né? Porque a gente fala a nossa linguagem, mas também falamos em qualquer outro ambiente, onde a gente tem que ter sabedoria e falar com o público não cristãos, como professores e pais em escola, nós também falamos de uma maneira também que não vai trazer nenhum tipo de problema. Então,
Nós falamos desses dois tipos de ambiente. E falamos com as crianças. Quando a gente vai à igreja, as igrejas fazem o seguinte: a nossa equipe do infantil fala lá com as crianças, enquanto a gente fala para pais e educadores. Né? Então, acontecem as duas coisas simultâneas. É legal que o pai já tem a mesma informação e entende o que a criança está sendo tratada. Então, só deixando isso aí, vocês podem pegar no final. E eu queria o último gancho, a última frase do apóstolo Cristiano, no caminho aí da minha primeira fala, nesse momento, rapidamente a passar para a Irene. Quando eu falo aqui na arte de vocês, lá em cima tem os 7 montes, né? E um dos 7 montes, nós sabemos das 7 áreas de influência, 7 áreas de governo, acho que a maioria conhece, né, essa visão. Um dos 7 montes, é o governo. Então, é família, artes, economia, religião, educação, esporte, cultura. Ciência, mas eu acho que a ciência não está, né? Mídia, comunicação. Então, o que representava o quê? 7 povos. Os 7 povos estão lá em Deuteronômio. Quando você entrar na terra, vocês vão ter que enfrentar os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, perezeus, heveus, jebuseus. 7 povos. E esses 7 povos numerosos, que já eram os donos da terra, sabemos que cada um tinha uma atribuição, cada um tinha uma arma, uma forma de atuação, que remete hoje a uma área. Todas as guerras naturais do Velho Testamento remete às nossas guerras espirituais hoje. Estou falando bem a grosso modo, bem superficial, que não é o ponto de ficar fundamentando os 7 montes. E cada um aqui, então, representa uma potestade. E aqui, Gigazeu, então, é a potestade que atua no monte do governo. E a palavra Gigazeu significa o que ocupa, está aí, terreno argiloso. Terreno feito de barro. Quem aqui é o terreno feito de barro? O homem é feito de barro. E essa potestade, eu não quero me adentrar, e aqui não é uma hora de batalha espiritual, mas só para a gente entender a sutileza. Essa potestade atua impedindo, trabalhando contra, para que o vaso de barro não seja moldado. Ou seja, atua na soberba. Na soberba, na independência de Deus, porque o demônio aqui é Lúcifer em si mesmo, que é o comandante aqui dessa área. Nós todos somos vasos de barros na mão do oleiro. Através da vida de Cristo, nós somos desconstruídos e edificados dia após dia, a estatura do varão perfeito, como o apóstolo Cristiano falou. E aqui o trabalho espiritual é para que no nosso coração, ensoberbecido, nós não tenhamos humildade de sermos modelados à imagem e semelhança de Deus, que é Cristo. Por isso é a potestade que atua no governo. E aqui está o maior perigo dessa área, a soberba. Porque quando nós falamos de áreas de influência, nós falamos de cargo de autoridade, nós falamos de poder. E as pessoas, a gente pensa que o que mais corrompe na política é dinheiro. E sabia que não é? Num baixo escalão é. A pessoa não tinha nada, entrou para a política, começou a ver muito dinheiro, dinheiro fácil, mas depois não é. É poder. A sede não é só para ter mais e mais dinheiro, mas ter mais e mais poder. Aqui está a influência. Só que tudo isso já foi vencido na cruz. Tudo isso aqui não é para a gente ficar assustado, ter medo, é trazendo só um ponto de luz. E como confrontar esse espírito? Havendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A humildade que havia em Cristo Jesus. Às vezes a gente está procurando, no nosso meio, pessoas muito capacitadas para levantar para áreas de influência. Mas eu quero deixar aqui só humildemente um ponto de luz. Nós que cuidamos de pessoas e enviamos pessoas para lugares desafiadores.
Uma chave para sermos assertivos nesse envio é a humildade. E acompanharmos para que permaneça nesse lugar. Humildade para ser moldado, para ouvir um não, para ser paralisado, para ouvir conselho, para ouvir espera. Essa é uma chave para que nós acompanhemos nossos filhos espirituais, para que sigam indo bem numa carreira, num cargo de influência e de evidência. Pessoas com coração humilde aos padrões de Cristo. Governo é lugar de pessoas vazias de si mesmas e cheias de Cristo. O Senhor um dia me disse isso. Governo é um lugar como Cristo, que se tornou ali na cruz, o nome sobre todo nome, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele precisou se esvaziar de si mesmo. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas esvaziou-se e se humilhou. Tem que ter disposição de se esvaziar. Isso é para pastor, isso é para apóstolo, isso é para mestre, isso é para o político, isso é para o presidente da república, isso é para todo cristão. Tem que ter disposição de se esvaziar e de se colocar o tempo todo num lugar de dependência do Senhor. Amém? Precisamos vigiar muito esse espírito de soberba. Esse espírito de soberba que ronda essa área. E eu quero aqui, pode parecer desconexo, porque como eu disse, eu tinha quase 50 slides aqui, eu transformei em 4, 5. Só alguns pontos. A Irene falou tanto que a Bíblia, né, é o livro de história de uma família com a humanidade. E eu quero falar aqui rapidamente sobre as nossas famílias naturais e espirituais. Porque hoje, quando a realidade espiritual que nós estamos, o novo pacto, a nossa jurisdição, o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão espiritual transcende aos nossos filhos naturais. Porque hoje nós somos todos filhos por adoção. E tudo que nós líderes, pastores, pessoas que cuidamos de pessoas, quando fala de filhos, nós pensamos nos nossos filhos, mas nós também pensamos o quê? Nos filhos espirituais que Deus está nos entregando. Senão nós vamos continuar com a visão de tudo aquilo que Deus nos entrega para o nosso núcleo familiar. E Deus estendeu a sua família. E nós precisamos entender que a nossa jurisdição, a nossa família não é a nossa família de DNA de sangue. Mas os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que me enviou. Então o nosso coração tem que transcender aos nossos filhos naturais. Então a gente começa a ouvir as palavras, ouvir as promessas e pensar nos nossos filhinhos que geramos no ventre. Quando Deus tem dado pessoas, tem dado meninas judias, escravas, estéreis, meninas abusadas, meninos órfãos, para que nós olhemos para eles com o olhar do Pai e os adotemos, os inserimos numa família espiritual e damos um destino a eles. Então, quando Deus faz uma promessa a Abraão de uma família numerosa, Deus não estava atendendo o coração de um homem, de uma mulher, de ter um filho. Que Sara tivesse a sua madre aberta e gerasse um próprio filho. Aquilo era a liberação de Deus, da onde viria o seu projeto redentivo sobre a face da terra. O que eu estou trazendo aqui é que nós temos que entender que o nosso papel, como cristãos, como igreja, como corpo, como famílias espirituais, é receber as palavras e a visão. Hoje Deus está dando visão numa perspectiva coletiva de reino de Deus. Porque quando Deus fala, quando Deus promete, Ele não está falando do nosso gueto natural. Ele não está falando do nosso ciclo familiar. Toda promessa transcende a nossa vida e faz parte de um projeto geracional. As famílias foram criadas para a redenção da terra. Famílias redentivas da terra. Mas nós temos que ter uma perspectiva espiritual que transcende as nossas vidas e a nossa família para entender aquilo que Deus está falando e fazendo. Senão a gente pega tudo, deposita todos os nossos filhos naturais, que eu cuido deles, filhos de pastores, que não aguentam mais a carga de tudo que há, desde que nasceu, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo.
É tudo para os nossos filhos naturais e não interpretamos de forma coletiva o propósito de Deus que passa pelas nossas vidas. Quando Deus disse a Abraão que a sua parentela, a sua descendência seria mais do que a areia incontável ou as estrelas, ele estava falando do seu plano de redenção, não do desejo de uma mulher e um homem ter um filho. Quando Deus faz uma promessa a nós precisamos receber nessa perspectiva. Quando Deus une um homem e uma mulher, não é para que sejam somente felizes no seu casamento. Para que agora constituam uma família, o desejo de ser mãe, o desejo de ser pai, tudo isso faz parte porque Deus os ama. Mas quando Deus une um homem e uma mulher, Deus está unindo duas pessoas para um propósito que faz parte de algo muito maior. E é nessa perspectiva que nós temos que receber as palavras que Deus tem depositado no nosso espírito. Olhar para a nossa congregação, para os nossos filhos espirituais, lembrar de todas as promessas sobre cada um de nós e falar: isso aqui é para esse. Esse é meu herdeiro, esse é meu herdeiro. Nossos herdeiros espirituais de toda herança, de toda visão, de todo chamado que Deus tem depositado em nós, não se resume aos nossos filhos naturais, mas a todos aqueles que Deus tem entregue. E nós precisamos olhar nessa perspectiva. Nós somos chamados à paternidade. Paternidade, não vou falar sobre isso hoje, é o sistema de governo de Deus. Pai e filhos trabalhando juntos, mas não são pais e filhos naturais somente. Amém? E aí, nessa perspectiva de falar de família, a promessa nunca foi apenas a respeito de uma família numerosa. Quando Deus fala para Davi, nunca faltaria um descendente de Davi que se assentasse no trono. Cadê essa promessa cumprida? Somos nós, reis e sacerdotes, obviamente. Está cumprida. Não se tratava do filhinho, o netinho, o bisneto lindo de Davi ser reizinho. Se tratava que Jesus é a raiz de Davi. Quando Deus faz uma promessa para os nossos filhos, não se trata de nós olharmos para isso e falar, a gente quase faz um altar para os nossos filhos, desde que estava no meu ventre. Isso é lindo, a gente conhecer o chamado, o projeto, daquilo que Deus tem para os nossos filhos. Mas entendendo que eles são parte de algo maior. Porque senão a gente foca tudo neles e coloca eles num lugar onde Deus não pode nem trabalhar. Onde Deus não pode nem ter seus processos com os nossos filhos. Que a gente passa na frente, pula na frente de Deus e não deixa que eles tenham as suas próprias experiências. Não se tratava dos filhos naturais de Davi somente. Se tratava de mim, de você. Não se trata dos meus 2 filhos naturais. Deus tem me levado a fazer coisas. Pode ser que um dos meus filhos naturais tenham chamados em alguma parte, em alguma ponta daquilo que Deus tem me permitido fazer. Mas não é este o olhar. Deus tem um projeto para o meu filho, Deus tem um projeto para a minha filha. E pode ser que um filho espiritual herde muito mais daquilo que eu porto do que eles. Nós temos que ter um olhar espiritual para os nossos filhos. Eles não são a continuidade do nosso ministério. E temos que falar assim, mas eu tenho que deixar um legado. Quem tem que deixar um legado? E por que tem que ser aqueles que eu gerei no ventre? Porque nós temos gerado no nosso ventre filhos espirituais, que também são dignos da nossa herança. Dignos da nossa herança. É adotar os órfãos e dar herança. Adotar os órfãos e dar herança. Distribuir herança. Disso se trata a palavra. Isso é governo. Isso é dar oportunidades iguais que o socialismo tanto prega. E qual então, aqui eu preparei quase 40 slides sobre marxismo, não vou falar nada. Mas nós sabemos que o marxismo, tudo isso que está infiltrado na nossa cultura, e quando eu falo infiltrado na cultura, amados, existe um instituto chamado Instituto Neemias. Ele não é brasileiro, mas ele faz uma pesquisa, busque saber. Mas é bom ter alguém conduzindo a pesquisa, a Irene conduz isso. Ele faz uma pesquisa que você vai respondendo, e faz só para pastores. E você vai respondendo anonimamente, vai respondendo, no final você vê o resultado. Todo mundo tem a mentalidade socialista no final. Nós todos somos educados com a mentalidade socialista. Nós somos contra, nós entendemos, mas nós estamos tão forjados nisso, que nós educamos nossos filhos assim, e não sabemos. Porque está na nossa cultura desde que a gente nasceu. Está
impregnado. Por isso, nós temos que preparar essa geração. Porque o marxismo não vai falar. Né? Nós sabemos marxismo hoje, Marx fez guerra. Hoje não é mais assim. Hoje teve um homem lá, um italiano, Gastino, que pegou todo o que Marx cria e transformou em algo cultural. Pode passar. E esse cara, então, o precursor do marxismo cultural que nós vivemos hoje, ele transformou tudo, todos os princípios de Marx, ele levou aquilo para a cultura, para algo subjetivo. E aí eles têm os pilares deles. Pode passar isso tudo. Ele tem os pilares dele. Então, a guerra cultural que nós conhecemos, que é sem derramamento, a guerra de informação, que nós todos também sabemos, que é uma tática, e a guerra de narrativas e desinformação, que nós todos também sabemos. Enfim, não dá para entrar nisso. Mas fato é, aqui pode passar, o Antônio Gramsci, que transformou tudo isso em uma cultura, pode passar. Aqui, são os pilares. Eu não vou falar hoje, eu trouxe várias informações dos slides sobre isso, mas não vou falar. A abolição da propriedade privada, da família, fim do sistema capitalista, da liberdade individual, da igualdade social, né, e da religião como algo principal, prejudicial. Esses são os pilares principais do marxismo cultural. Só que os nossos filhos vão para a universidade e ninguém vai falar assim, nós somos contra a propriedade privada. O que é dito? Que o mundo está pequeno para o tanto de pessoa. É a superpopulação. Vai faltar terra e vai faltar comida. Então, nós temos que dividir a terra. Senão, as pessoas vão passar fome. E aí, justifique-se o fim da propriedade privada. Eu não tenho uma terra, eu entro na terra dos outros, tomo e falo que é minha. Porque falta terra. É isso que os universitários acreditam. Essa é a mentira por trás. E é mentira. Por que é mentira? Hoje, você pegar, por exemplo, você fala, o Brasil é um país grande, eu vou usar o Brasil como exemplo, mas toda a população mundial cabe no Brasil. Cabe no Texas. E é isso que nós nos preparamos nesse documento, nesse livro que eu contei para vocês. Para quando um jovem chegar na faculdade e falar, é mentira, cabe tudo no Brasil. Então, os argumentos são mentirosos, mas fazem parte de um contexto, gente, é um plano que ele está sendo desenvolvido há anos, e ele foi instalado em Cuba, na Venezuela, agora no Brasil. E ele tem um início, um meio, ele tem etapas. E nós estamos na etapa da desinformação. Nós estamos na etapa das narrativas, onde se desconstrói a verdade, onde se derrete o sistema familiar. Porque quando você acaba com a família, você faz indivíduos frágeis, sem identidade. Indivíduos frágeis sem identidades vão depender do governo, porque a menina vai ficar grávida na adolescência. E de quem ela vai depender para criar essa criança? Porque o menino vai usar drogas, vai precisar do cárcere, vai precisar do Estado, vai precisar de médico público. Então você desintegra a família, cria jovens, adolescentes vulneráveis que vão depender do Estado. E aí, como diz a Irene, o Estado que é suficientemente grande para dar tudo que você precisa, suficientemente grande para tirar tudo que você tem. Então, é um trabalho sistemático. Toda a visão do casamento homossexual, tudo faz parte de um projeto que tem etapas. E isso precisa ser ensinado para que os olhos sejam abertos. A gente fala assim, é pecado. Pecado não é só pecado. Vem aqui, deixa eu te ensinar. As questões, e depois eu pedi para cortar isso, tenho medo de... Mas a questão do homossexualismo não é um desejo, não nasceu de um desejo de homem por mulher simplesmente. Eles têm um plano de governo mundial. Tem livros sobre isso. Você pode comprar e ler, te passo, depois do tema você pode me chamar o nome do livro. Livros que contam, história, tudo, tem o começo, meio e fim. O feminismo, por exemplo, nós estamos na terceira onda do feminismo. A primeira e a segunda onda, só essa onda está sendo liderada por um homem. A primeira e a segunda onda foram lideradas por duas mulheres. As duas eram amantes de homens casados e nunca foram esposas. Mulheres que sonharam em ter família e não puderam ter. Mulheres que eram amantes dos caras, mas tinha esposa e ela nunca foi esposa. Foi desse coração sofrido, doído que nasceu o feminismo. Essas histórias precisam ser contadas, precisamos conhecer. Tudo nasce de uma dor, de uma frustração. Isso precisa ser ensinado para que essa geração não seja tão
tão alienada e tão dominada. É o fim da propriedade privada. Ninguém tem interesse, o jovem de hoje não tem interesse em produzir. Tem interesse em produzir? Não tem. Não tem o entendimento do valor do trabalho. Não tem entendimento do valor do trabalho. Então é uma visão de quem tem muito e que dividir com os pobres. É a culpa da pobreza de quem tem muito. Então, nesse pensamento do socialismo, de nós todos temos que possuir a mesma quantidade, tem que dividir, então eu não sou ensinado que é a produzir. Eu sou ensinado a esperar que algo seja me dado nesse momento, na nossa nação. Facilitou pagar as dívidas, não é isso que aconteceu agora? E voltou a liberar crédito, está endividando o povo. Está endividando o povo. Isso tudo faz parte de algo arquitetado. Algo arquitetado. Eu estou falando isso para a gente temer. Eu não estou falando para isso para a gente ter medo, mas para a gente ter luz, para a gente ter consciência, porque nós somos líderes da reserva moral da terra, a igreja. E nós temos que ter clareza dessas coisas, é só um despertar. Para que nós possamos produzir um povo que tenha entendimento, que tenha luz dessas situações, que possamos ensiná-los, para que não sejam o quê? Absorvidos por essa cultura. A nova bolsa agora começou esse mês, Bolsa Educação. R$200 por mês para todo jovem na escola. Só que para você continuar ganhando, o que você vai ter que fazer? Passar de ano. Você entendeu o que vai acontecer? Não faço prova, não vou para a escola. Professora, ou você me passa, porque eu vou perder meus duzentão por mês. Vai virar uma guerra dentro das escolas. Vai passar todo mundo. Os professores vão ter que passar todo mundo. Ou vão ser ameaçados mais do que já são. Porque se ele não passar de ano, ele não continua com a bolsa dele. Vê se faz sentido um jovem ganhar dinheiro para estudar. Uma molecada que tinha que estar trabalhando e produzindo. Eu fui criada na roça, desde 10 anos de idade, pegava na enxada. Hoje o cara sentado, marmanjo, barba na cara e dinheirinho na conta para ir para a escola. Mas é assim que se doutrina e domina uma sociedade. E nós vamos ensinar lá na igreja, não pegue dinheiro para estudar. Porque não adianta ensinar que isso é errado e os nossos já lá pegando lá todo mês. Não, você não precisa do Estado. Você vai produzir riquezas. É o que a gente ensina em relação à política. O meu caminhar na política, vi 3 tipos de corrupção, não quero ficar falando mal da igreja aqui. Mas são 3 níveis. O primeiro nível é aquele nível até sincero. Né? Eu falo para os minhas ovelhas votarem, mas aí eu quero o saco de cimento, as cadeiras. Então o coração do pastor não é para ele. Ele não se vê roubando, porque ele está pedindo para a igreja, entende? Mas o princípio de corrupção do mesmo jeito. E como a gente vai ter autoridade no governo, se a gente se coloca como aqueles que precisa da esmola do governo? Não é nem o investimento, é esmola, é o saco de cimento. E o que é constrangedor? Ter que olhar para um pastor, um senhor, cabelo branco, e falar, pastor, a gente não faz assim. Não faça isso. Eu não quero falar dos outros 2 níveis, que aqui não precisa, não tem, que já é uma ganância, aí já é coisas pessoais, que não compete falar. Mas esse primeiro ponto, a gente não tem autoridade, porque a gente está com o pires na mão, pedindo favor para o governo. Nunca o apóstolo Hélio aceitou nada para a igreja, em troca de nada, de favor de político nenhum. Nunca vamos fazer um evento na cidade e vamos pedir à prefeitura o palanque. Eu estou ensinando algo com muita humildade. Nós geramos de alguma forma o recurso e fazemos. Porque nós vivemos de favores do Estado. Gente, isso tudo é uma cultura impregnada. E nós não temos autoridade para o Estado. O prefeito da nossa cidade vai na nossa igreja ouvir conselhos. Eu não estou falando que ele é perfeito. Mas quando cala perto, é o apóstolo Hélio que ele procura. Não é aquele que ele trocou o saco de cimento. Você entende? Não é aquele que ele deu um tanto de dinheiro para conseguir voto. Ele sabe onde tem homens de Deus. O Senhor quer dar autoridade aos homens e mulheres de Deus, nas cidades, nos estados da nossa nação.
Nós precisamos nos reposicionar e quem nós somos em Deus. O Estado é para nos servir. Servir o povo. E não nós para servir o Estado. Mas isso precisa de uma mudança de mentalidade muito grande no nosso povo. E eu conclamo os líderes, pastores, porque todo o resto da sociedade vai fazer um trabalho diferente de nós. Conclamo a gerar um povo livre. Livre na sua mente. Livre, um espírito livre, uma mentalidade livre, um posicionamento livre. Para que nós possamos ser voz de autoridade nessa terra. Amém? Só assim para termos autoridade sobre esse sistema caído chamado política no nosso Brasil. Sabe que eu voltei da campanha? Um testemunho pessoal. Eu voltei da campanha, Deus havia me falado. Essa palavra aqui eu não vou disponibilizar não, tá? Já joga ela fora, porque eu falei demais. Essa campanha, Deus havia me falado, não se preocupe com o processo, mas foque no resultado. Não se preocupe com o resultado, mas foque no processo. Deus me deu essa direção, falou comigo. O ponto não é quantos votos você vai ter, eu tive 8.500 votos. Mas não pegamos R$1 do partido, fizemos sem dinheiro, saí do nada e fizemos 8.500 votos. E Deus falou assim, o ponto não é esse, o ponto é fazer um processo que me agrade. Para abrir caminho. E que nos confira autoridade para seguir caminhando. Não significa que eu vou continuar me candidatando. Significa que nós vamos poder continuar falando sobre isso e agindo nessa área com autoridade. E quando eu terminou, eu falei, apóstolo Hélio, eu tenho um relatório. Como os espias que voltaram falando, olha, 10 falaram, né? A terra é grande, os muros são altos, os homens que estão lá são gigantes. E isso é para te encorajar. Não é fácil mesmo. Mas como Caleb e Josué, se tão somente o Senhor se agradar de nós, a gente entra e possui. Se tão somente. É desafiador, é difícil, o que está lá é grande, mas se tão somente, igreja, o Senhor se agradar de nós, a gente entra e possui. Nós precisamos nos manter na posição. O problema é que a gente entra e se corrompe. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, a gente entra e possui. Que o Senhor nos abençoe na jornada que Ele tem e no papel que cada um tem nessa esfera. Amém? Chamada a doutora Irene, que eu falei demais, quero que ela fale.